Paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou estar mostrando que nós somos formados de corpo e de espírito, ou seja, nós temos uma parte imaterial. A questão aqui não é entrar na divisão do que significa espírito, o que significa alma, porque é uma coisa mais complexa de se entender. Então, o que eu quero estar mostrando aqui é apenas o básico, que a maioria das pessoas já entende, já conhece, que nós temos uma parte espiritual e uma parte física. E as duas partes são importantes. Então, tem várias visões que distorcem esses assuntos. Tem visões que vai falar que a parte material nossa é uma coisa ruim. Então, a gente sabe que isso é gnosticismo. E vai ter também religiões aí que vão falar que não existe o espírito, ou seja, você é apenas o corpo. Então, isso também está errado à luz da Bíblia. Então, eu vou estar mostrando aqui alguns textos que mostram que nós somos formados também de uma parte espiritual, que a gente chama ali de o nosso espírito. Então, por que é importante mostrar isso? Embora na Bíblia vai aparecer várias vezes a palavra espírito, vai ter pessoas que vai tentar dizer que essa palavra significa sopro, vento. Então, tem vários contextos ali onde a gente vai demonstrar que espírito ele significa sim vento, sopro, só que é uma alegoria para falar de uma parte material. Da mesma forma que espírito também é comparado na Bíblia com água e também com azeite. E nem por isso o espírito é água ou azeite. Então eu vou começar mostrando o primeiro texto. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando que o espírito do homem conhece as coisas do homem. Então o espírito está ligado à sua inteligência e está ligado também à sua consciência. Então o espírito do homem conhece as coisas do homem. E ele está fazendo uma comparação para explicar sobre Deus, que a gente sabe que Deus é espírito e o espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Então é isso que está sendo dito ali. O que o apóstolo Paulo está falando é que Deus é espírito, o que Jesus já tinha dito em João capítulo 4 também. Agora, voltando, vai ter um outro texto também que vai falar sobre isso. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então o apóstolo Paulo está falando que quando a gente se converte a Deus, a gente se torna um só espírito com Deus. O sentido de dizer que a gente se torna um só espírito com Deus, o que ele quer dizer com isso é que da mesma forma quando o homem se casa com uma mulher, ou melhor, quando ele se relaciona com uma mulher, ele se torna uma só carne com ela. Não significa que a sua carne necessariamente se tornou a mesma da mulher, se a gente olhar de forma visual, né? Mas significa que tem uma ligação entre o seu corpo e o corpo daquela mulher. Então, da mesma forma, você tem um espírito e Deus tem o espírito dele, porque Deus é espírito. E quando você se une ao Senhor, você se torna um com ele, ou seja, você tem uma ligação com ele. É isso que está sendo dito. Vai ter um texto que eu achei aqui das minhas pesquisas e tal, então eu não sei necessariamente a fonte, mas eu vou fazer a leitura do texto aqui, que eu achei muito interessante. É uma refutação ao aniquilacionismo. Eu acho que na época eu achei esse texto no Facebook. Eu não me lembro quem que fez esse texto. Então eu vou fazer a leitura para vocês acompanhar. O aniquilacionismo destrói a dignidade humana e sua superioridade em relação aos animais, colocando-nos semelhante a feras do campo. As Escrituras ensinam que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso não é apenas no semblante, mas também espiritualmente, pois herdamos de Deus o livre-arbítrio, a inteligência e o nosso próprio espírito. Essa ideia de aniquilação dos ímpios vem a partir do poder desintegrador do pecado, onde o pecado viria a corroer nossa alma. Ela também vem da lei da evolução, que acredita na sobrevivência do melhor e da destruição do pior.
O pecado destrói o corpo, não a alma. O efeito sobre ela é viciá-la para pecar mais. Essa ideia que coloca o homem a um patamar semelhante ao de animais provoca uma competição entre os homens, e não o espírito de colaboração. Agora então eu vou fazer a leitura aqui de um outro texto, que esse foi eu que escrevi, e é um resumo e ao mesmo tempo acrescentando algumas coisas sobre esse assunto. A interpretação correta das Escrituras mostra que ao morrermos vamos para o Hades, Sheol, e lá ficaremos até a ressurreição. Ficaremos conscientes e ansiosos pela vinda do Senhor. A doutrina da vida após a morte no céu ou a doutrina do som da alma são danosas e nocivas ao cristianismo, pois deturpam a doutrina da ressurreição, um dos pilares da fé em Cristo, segundo Hebreus capítulo 6, versículo 2. O aniquilacionismo deturpa a ressurreição, pois se crê que, além do corpo, o espírito é destruído. Sendo assim, quem garante que o novo homem será feito da ressurreição é você mesmo, pois quando você morreu, tudo de você foi desintegrado. Como você vai retornar? O aniquilacionismo em si crê apenas que temos um corpo. Esse corpo é uma alma vivente. Se o corpo morre, é o mesmo que a alma morrer. O problema é perguntar sobre o espírito. Eles interpretam isso sendo um sopro ou ar, mas é incoerente, já que o espírito é a parte imaterial do homem. Deus é espírito, os anjos são espíritos e nós possuímos um espírito. Então é isso, irmãos. O resumo do vídeo, então, é que nós possuímos uma parte material que se chama espírito e que quando a gente morre, a gente vai para o Sheol e do Sheol a gente vai ficar aguardando o retorno do Senhor, porque quando Jesus retornar, ele vai trazer de volta nossos espíritos que estão lá no Sheol, de volta para um corpo de carne e osso glorificado. Beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.